Diz assim a palavra do Senhor: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa. Aleluia. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, Senhor, obrigado por esse sucesso, ó Deus, que foi esse acampamento dos adolescentes. Não só sucesso de organização, mas sobretudo da tua presença, da tua unção. Senhor, nós temos jovens tocados poderosamente, desafiados poderosamente, transformados poderosamente pelo Senhor. Ó Deus, oramos, Senhor, para que eles sejam um impacto na sua família, na sua casa, em nome de Jesus, um impacto positivo, um impacto para atrair toda a sua família para Jesus. Ó Deus, e nessa noite nós colocamos a tua palavra, ó Deus, diante do Senhor e clamamos que o Senhor revele essa palavra. Mais do que o ensino, que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor nos desafie nessa noite. Ó Deus, nos levantamos como igreja e declaramos: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. E declaramos que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Toda obra de distração, de confusão na mente, de ansiedade já foi quebrada, destruída na cruz. Ó Deus, colocamos o nosso pensamento, o nosso coração na tua presença. Escreve a tua palavra. Escreve a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplaude bem forte Jesus. Muito bem, irmãos. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Páscoa é uma coisa muito séria, um valor que a gente foi deixando perder. Mas nós precisamos resgatar esse valor, porque é interessante, já no Antigo Testamento a ordem era: comemorem esse dia para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Então era uma ordem, não era uma sugestão. Se vocês quiserem, se vocês não tiverem nada para fazer, comemorem a Páscoa. Era uma ordem, lá em Êxodo 12. Então, comemorem esse dia para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Uau! E aí ele fala assim mesmo: quando os seus filhos perguntarem o que quer dizer essa festa, essa cerimônia, aí vocês vão contar para eles toda a história. Então, irmãos, é impressionante. Nós poderíamos usar muito a Páscoa, o que aconteceu na Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com coelho, Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem nada a ver com isso. Nós poderíamos usar, não é, esse momento da história de Israel ali no deserto para ensinar aos nossos filhos. Seria uma palavra poderosa. Eu vou te dar aqui essa base para você. Talvez, eu não sei como é que foi a sua Páscoa esse ano. Eu estava sozinho com a minha gata, né, na Páscoa. Aí nós tivemos o nosso almoço de Páscoa, só nós dois, né? Mas sempre ali a gente orando por esse momento, agradecendo, porque é muito importante. Então eu quero te dar essa ferramenta. A próxima Páscoa você já vai preparar, porque vai ser um momento muito especial. Quem está comigo aqui? Amém? Então vamos ver aqui como que foi lá, só para atualizar vocês ali, como é que foi, o que é que eles deveriam contar para os filhos deles, porque ele fala assim, ó: quando os seus filhos perguntarem o que eu fiz, né, o que quer dizer essa cerimônia, vocês vão contar o que eu fiz. Então, o que aconteceu? Então, vamos prestar atenção aqui, ó. O que estava acontecendo ali, o contexto ali, em Êxodo 12. Então, o Egito, que representava o mundo, estava sob um juízo, um julgamento de Deus. Então, por quê? Porque Deus tinha falado que ele ia matar os primogênitos dos egípcios. Por que Deus ia fazer isso? Porque os egípcios mataram brutalmente, covardemente, os primogênitos dos israelitas, não é? E naquela época não tinha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a lei era o seguinte: se uma pessoa matasse outra, o sangue daquela pessoa que matou tinha que ser derramado em cima ali do lugar do assassinato para que a terra não fosse contaminada. Olha só. Então, já que os egípcios mataram, né, o faraó mandou matar todas aquelas crianças, todos aqueles primogênitos, então Deus disse: olha, eu vou matar os primogênitos de vocês. Então era esse o julgamento, mas Deus é misericordioso. Deus é bom, Deus é amor, e Ele deu uma saída.
Qual era a saída? Olha, eu vou vir para fazer o juízo, não é? Para julgar essa nação que fez isso, mas eu vou dar uma saída, um escape. A casa que tiver com o sangue do cordeiro, eu não vou entrar, eu vou passar por cima dela. Essa palavra Páscoa significa passagem. Então Deus passaria e não entraria, não mataria o primogênito. Agora, veja bem, esse animal, interessante isso, né? Como que Deus é bom, porque a pessoa fala, poxa vida, que Deus, que isso? É isso, ele é tão bom que ele disse, olha, onde tiver o sangue desse cordeiro, eu não mato o primogênito. Era só obedecer, era só crer, não é? Então, como que tinha que ser esse cordeiro? Ele tinha que ser de 1 ano, ou seja, ele tinha que estar no auge da idade dele, né? No auge da força dele. Não podia ser um cordeirinho bebezinho, e nem poderia ser um cordeiro que já estava mais para lá do que para cá. Já um cordeiro velho que ninguém queria mais. Tinha que ser um cordeiro na sua idade de trabalhar, não é? Como foi Jesus, né? Jesus morreu com aproximadamente 33 anos, estava no auge do vigor dele. Quem está comigo aqui? Ele estava 100%, ele não era uma criança e ele não era um velho. Ele estava no auge do vigor dele quando ele morreu por nós. Agora presta bem atenção. Então esse cordeiro tinha que ser macho, ele tinha que ter 1 ano e ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter nenhuma mancha, ele não podia ter nenhum defeito. Agora tem um detalhe. Alguém poderia dizer assim, beleza, eu tenho um cordeiro desse. Eu tenho esse cordeiro na minha casa já. Então Deus não vai matar o primogênito. Porque eu já tenho esse cordeiro de 1 ano, macho, perfeito. Não, o cordeiro tinha que ser morto. Ele tinha que ser degolado, imolado. Então o sangue dele tinha que ser colocado numa bacia. Mas não somente isso. Alguém poderia dizer assim mesmo, eu já tenho sangue na bacia, de um cordeiro de 1 ano, de um cordeiro perfeito. Eu já tenho esse sangue. Mas o sangue teria que ser colocado na porta da casa. Entende o que eu estou falando? Ou seja, a pessoa tinha que crer. Não podia misturar o sangue com nada. Então, ela tinha que passar o sangue. Aí sim, a casa estaria quase protegida. Eu vou te falar no final, por que quase. Não é? Então, era isso. E quando Deus viesse, aí a Bíblia diz que ele veria o sangue. Então os israelitas e também os egípcios que acreditassem, deveriam passar o sangue nas portas, não é? E aí Deus veria o sangue e passaria por aquela casa e não mataria o primogênito ali, não é? Eles precisavam então crer no sangue. Agora, é interessante, porque a morte, presta atenção aqui, olha, a morte visitou ali a casa dos israelitas, mas também visitou a casa dos egípcios. Quem está comigo? Amém? Então, visitou as duas casas. Qual foi a diferença? A diferença é que na casa dos egípcios morreram os primogênitos. E na casa dos israelitas, não é? Morreu o cordeiro. Mas a morte chegou para todo mundo, não é? Então o que eu quero conversar com vocês nessa noite, muito importante, eu quero falar sobre a verdadeira Páscoa. Próximo ano você não vai tratar a Páscoa de qualquer jeito. Porque, irmãos, a Páscoa é um momento muito sublime. Meu Deus do céu. Sabe, tão sublime quanto o Natal, né, que a gente celebra o nascimento de Jesus, quando Deus se fez carne, a encarnação de Deus aqui na terra. É tão importante a gente celebrar o Natal e ensinar para os nossos filhos sobre o Natal. Aproveitar esse momento para ensinar para eles da encarnação, que Deus se fez carne e habitou entre nós, que Ele foi tentado em todas as coisas sem pecado, Ele deixou sua glória e veio para a terra como um ser humano, obediente até a morte de cruz. É o nosso momento, o Natal. Mas a Páscoa, irmãos, é esse momento que a gente pode ensinar para eles sobre o sangue de Jesus. Amém? Vocês estão preparados? Eu quero conversar com vocês então sobre a verdadeira Páscoa. O que a Páscoa fez com eles e o que a Páscoa fez com a gente. Amém? Então eu vou te falar isso em 3 pontos bem objetivos para a gente orar. Muito bem, então primeira coisa aqui, eu quero te mostrar que a Páscoa é a virada na vida. Grita aí comigo, o que é a Páscoa? A verdadeira Páscoa, o que ela é? A virada, é uma virada, eu vou te explicar.
Porque a Bíblia diz assim, Êxodo 12, 2. Este mês, Deus falou ali para Moisés, este mês, esse momento que vocês vão imolar o cordeiro pascal e passar na porta das casas, esse mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Presta atenção. Irmãos, Deus zerou o calendário. A Páscoa zerou o calendário. Entende o que eu estou falando? Então, a gente não sabe exatamente quando que isso aconteceu. Vamos pensar, vamos conjecturar, né? Vamos imaginar que isso era julho, quando Deus falou isso, que Ele viria e ia matar os primogênitos aonde não tivesse o sangue do cordeiro. Era setembro, dezembro, sei lá, que mês que era, a gente não sabe e nunca vai saber. Mas nós sabemos de uma coisa, que Deus disse assim, pessoal, zerou aqui, tá? Hoje é 1º de janeiro para vocês. Tanto é que o calendário dos israelitas é diferente do nosso. Por quê? Porque Deus mudou a história deles. Então Ele falou assim, para vocês a vida recomeça aqui. Não é? Fica para trás o tempo de escravidão, eles estão saindo do Egito, é nesse momento que eles estão saindo do Egito. E daqui para frente é um tempo de liberdade para vocês servirem ao Senhor. Aleluia. Então a Páscoa representa isso, não é? Esse novo calendário, um novo tempo, uma nova vida. Zerou o cronômetro. Tremendo isso. Amém, queridos? Agora veja bem, o que é que isso tem a ver com a gente? O que é que isso tem a ver com a gente? Porque olha o que diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Deixa eu ver, só os que estão em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Percebe a virada na vida também? Entende? Porque assim como o cordeiro, o animal lá, né? O cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito, morreu. E eles tomaram posse do sangue dele. Acreditaram no sangue, passaram na porta. E eles tiveram uma nova história, uma nova vida para nós também. Quando nós cremos no sangue de Jesus que foi derramado por nós, nós temos direito a uma nova vida. Nós passamos do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Diga glória a Deus bem forte, irmão. Amém? Mudou. Houve uma mudança aí. Então presta bem atenção, irmão. Nós temos que entender isso. Se você creu em Jesus, se você creu que Ele morreu por você, se você crê que o sangue dele foi derramado por você, então você se tornou filho. Amém? Aqueles que o receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você não é mais um escravo, você é filho. Como filho, você é herdeiro de Deus. Não somente isso, quando você creu no sangue, o Espírito Santo veio morar em você. Jesus disse, é melhor que eu vá, porque se eu não for, eu não poderei enviar o Consolador, e quando Ele vier, Ele estará sempre convosco, e estará em vós para sempre. Uau! Sabe, o Espírito Santo não é só uma companhia para nós, irmãos. Ele está em nós, Ele nos deu uma nova natureza, uma nova vida. Por isso que a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Por isso que o pecado agora incomoda a gente. Por isso que a desobediência nos deixa mal. Porque nós fomos feitos nova criatura. As coisas velhas passaram, tem uma nova natureza em nós, irmãos. Não tem? Aleluia. Né? Tanta gente fala para mim, esses dias eu estava conversando com... A gente conversa muito, quando a gente vai para esse acampamento, a gente conversa com muita gente. Alguém falou para mim assim, eu era assim, uma pessoa explosiva, uma pessoa assim, e eu tenho me desconhecido, né? Como que eu mudei? É um novo nascimento. É a nova natureza, é o Espírito Santo em você. Então, irmãos, houve uma mudança. Nós fomos feitos, quando a Bíblia diz que Jesus nos comprou com o seu sangue. Então esse sangue que foi derramado comprou você. Entende? Você não pertence mais a Satanás. Também você não pertence mais a você. Amém? Não pertence mais. Então Deus através de Jesus, Ele te comprou. Você é uma propriedade. Não é? Você é uma propriedade, ele cuida de você porque você é uma propriedade caríssima, que você custou o sangue de Jesus, não é? Você é filho, você é herdeiro, você é templo do Espírito Santo. Irmão, tudo isso aconteceu na nossa vida, saímos das trevas para a luz, tudo mudou, é Páscoa. O Egito ficou para trás, o mundo ficou para trás, e você foi liberto para uma nova vida, não é? Então a primeira coisa que aconteceu aqui na Páscoa foi isso. Então, o que aconteceu?
uma virada na vida. Uma virada. Cutuca esse crente que está aí do seu lado. Fala para ele, uau. Olha para ele e diga assim, uau. Tudo mudou na sua vida. Uau. Uau. Aleluia. Muito bem. Então, a segunda coisa que aconteceu, então, isso é a verdadeira Páscoa. Tá vendo? Páscoa não tem nada a ver com eu não estou dizendo que é proibido, não vai comprar ali um ovo de chocolate, como é? Um ovo de chocolate. Não estou falando nada disso, mas, poxa vida, você não pode perder uma oportunidade dessa de ensinar para uma criança o verdadeiro sentido, porque na cabeça deles, Páscoa é supermercado cheio de ovo, é coelho, não é? Páscoa é isso. Mamãe, eu quero o meu ovo da Páscoa, não é? Agora, puxa vida, a Bíblia diz, não é uma sugestão da Bíblia, meu irmão. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa. Comemorem esse dia para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês, seus descendentes, devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Quando os seus filhos perguntarem, o que quer dizer essa cerimônia? O que é isso, mamãe? Por que nós estamos fazendo isso? Agora o papai vai contar a história para vocês. A verdadeira Páscoa. E a primeira coisa que aconteceu, a nossa vida mudou. Houve uma mudança de fase. Houve um atravessar de estação. Amém? Nós deixamos de ser escravos e viramos filhos, herdeiros, propriedade, templo sagrado de Deus. Aleluia. É muito bom. É Páscoa. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então a segunda coisa aqui, vamos ver. A segunda coisa aqui, então. A primeira é isso, né? Então a Páscoa é uma virada na nossa vida. A segunda, a Páscoa revela que Deus quer salvar toda a nossa família. Amém? Então a Páscoa não aconteceu só para você. Só em você. Você não pode ser o único beneficiado disso. Eu vou te mostrar. A Páscoa revela que Deus quer salvar toda a nossa família. Olha o que diz aí Êxodo 12, 3. Olha o que Deus fala para Moisés. Diga a todo o povo israelita o seguinte. No dia 10 desse mês, cada pai de família. Cadê os pais de família aqui? Diga assim, cada pai de família. Mas fala grosso, fala aí. Cada. Aqui não está falando sobre pais. Aqui está falando, é muito específico isso aqui, irmão. Vou abrir esse parênteses aqui, tá? Presta atenção. Deus está falando com o pai, com o sacerdote da casa. Ele vai ter super ajuda da auxiliadora idônea, da esposa. Eles vão trabalhar em conjunto. Mas a Bíblia diz, irmão, claramente, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. De novo, né? Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo o homem. E o homem é o cabeça da mulher. Então a mulher que não tem cabeça é a mula sem cabeça. Eu tô brincando. Então presta bem atenção. Volta para mim. Então, cada pai de família, eu acho muito tremendo isso aqui, muito sério. Cada pai de família escolherá um cordeiro para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Eu acho muito tremendo, irmão, porque era o pai. Sabe, nós precisamos resgatar o sacerdócio da família, da casa. Nós vivemos uma geração que, tipo assim, a mulher que vai para a oração, é a mulher que vai para a igreja, é a mulher que ora, é a mulher que lê a Bíblia. Não aqui está amarrado isso, em nome de Jesus, né? Não, aqui não. Estou falando por aí. Não, irmão, tá tudo bem, beleza, mulher, vamos lá, tá certo, continue fazendo. Mas, irmãos, essa iniciativa tem que ser do sacerdote. Isso tem que ser do sacerdote. Amém, queridos? É muito forte isso, né? Então ele fala assim, ó, então era o homem que tinha que escolher o cordeiro macho, 1 ano, sem defeito, por 4 dias. Aquele cordeiro ficaria sob a observação dos sacerdotes. Eles poderiam fazer blitz na casa, né? Então chegar lá, a casa do Roosevelt. Oi, seu Roosevelt, sacerdote, vamos fazer inspeção no seu cordeiro,
não é? 4 dias. O Roosevelt pode entrar. E eles iam olhar, examinar todo o cordeiro para ver se o cordeiro não tinha defeito, não tinha mancha, não tinha problema nenhum. Realmente é um cordeiro de 1 ano. Está tudo certo, Roosevelt. Está tudo certo. Não é? Mas se ele tivesse alguma coisa, já fica fora. Então aquele homem era o responsável por isso. Mas olha só, não somente isso. Se aquele homem então pegasse um cordeiro que fosse grande demais para a sua família, né? Imagina eu e a Meila agora, os nossos filhos tudo casados, né? E aí cada um cuidando da sua família, e só eu e a Meila, e aí eu como sacerdote vou atrás do meu cordeiro e acho um cordeiro grande. Aí vou ter que convidar o pastor Antônio Fran, né? Vou ter que convidar o presbitério da igreja para comer comigo, porque não podia sobrar para o dia seguinte. Mas interessante isso, tudo é sobre família. Você está prestando atenção nisso? Tudo sobre família. Então, realmente, a Páscoa é uma virada de chave na nossa vida. Tudo mudou, beleza, mas não mudou só para mim, não mudou só para você, é para a nossa casa, tem que alcançar a nossa casa, não é? Tem que alcançar a nossa casa, e a nossa casa vai alcançar outras famílias. Uau, 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 isso é tremendo, né? Eu vou convidar outras famílias para ficar ali, para a gente ficar comendo junto o cordeiro. Quando Deus vier, Ele vai passar por cima e todas aquelas famílias ali vão estar protegidas. Irmão, Deuteronômio 6,6 diz assim, olha: estas palavras que hoje te ordeno, é uma palavra para o sacerdote, para o pai de família. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, em primeiro lugar, e tu as inculcarás a teus filhos. Entende? Então presta atenção, o pai na frente da casa, não é? Com a ajuda da esposa, mas é responsabilidade do sacerdote. Agora, interessante, a palavra tem que estar no coração do pai, para que ele possa inculcar na cabeça dos filhos. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Entende? Então, irmãos, a Páscoa é um resgate do sacerdócio, do homem, do varão, na família. Muito forte isso, né? Então, até a gente estava conversando esses dias, deixa eu só abrir esse parênteses bem rapidinho. A gente estava conversando com uma neuropsicopedagoga. Porque a minha preocupação é assim, cara, o que mudou? Não é? Porque eu já estou com quase, né? Eu já tenho 56 anos. Rapaz, eu já vi tanta coisa nesses 56 anos, né? Na minha época parece que não tinha tanta síndrome de não sei o quê, né? Não sei, né? Os irmãos aí que têm a minha idade aí, esse companheiro aí que está me olhando aí, deve ter praticamente a minha idade, né? Não tinha tanta síndrome, né? Então até a Michele falou ali hoje pra gente de uma síndrome, agora não vou esquecer. Cadê a Michele? Só me salvar. Síndrome, transtorno opositor desafiador. Beleza, e a gente respeita demais, a gente respeita o diagnóstico da medicina, dos profissionais, tá certo. Mas, meu irmão, eu acho que junto com o transtorno tem muita coisa. Então a gente estava conversando com essa neuropsicóloga lá, neuropsicopedagoga, e ela estava falando para a gente assim, não, tem mesmo os transtornos, tem mesmo, tem vários tipos. Ela deu vários exemplos, a gente vê alguns na nossa geração. E aí, mas ela falou assim, mas o que nós temos chegado à conclusão é que esses transtornos se dão muito pela tela, pela exposição exagerada à tela. A criança com 1 ano, irmãos, é impressionante. Eu estava com o meu relógio, né, de corrida, e aí a minha neta, com menos de 1 ano, passou a mão no meu relógio, né? Aí eu, coincidência. Não, aí ela queria ficar mexendo no meu relógio. Rapaz, eu fiquei impressionado. Aí ela descobriu que ele mexia. E ela ficava fazendo com o dedinho dela assim, ó. Aí eu perguntei para minha filha, o Luiz, né, o pai, tem relógio assim? Não, não tem. Cara, meu Deus. Aqui. Então, aí eu vejo, irmãos, presta atenção, o pai, a mãe, deixando a criança exposta às telas, à televisão, ao celular, aos jogos. Crianças, olha, se você tirar o celular de uma criança, hoje em dia, cuidado, porque se você for um policial, ela pode te matar. Eu estou te falando. É a abstinência, como se fosse uma droga, como se fosse cocaína. É pesquisa dos caras. Então, tipo assim, a criança entra numa abstinência que ela fica... Não, irmão, está tudo errado. Cadê o pai? Né?
Cadê o pai? Eu estava no aeroporto esses dias, no avião. Cara, a criança, sei lá, uns 6 anos. Moço, a criança se rolava no chão e batia na cara do pai. Ele dizia, calma, neném. Calma, neném. Moço, eu estava para matar aquele... Não, assim... assim no espírito, entendeu? Não, irmãos, nossos filhos são nossa responsabilidade. Então olha só o que diz Provérbios 29:11. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então a criança entregue a si mesma, que a criança que manda, é o rei da casa, é a criança que manda na casa. Gente, pelo amor de Deus. Eu fico imaginando essa cultura de hoje, naquela época da Páscoa. Fica comigo aqui, ó. Eu fico imaginando isso. Aí o menino, porque o menino com 14 anos ele já é autônomo, ele já manda no pai, né? Hoje em dia. E aí, imagina, ele é o primogênito. Eu estou falando daquela época lá, mas só na cultura de hoje. Aí o menino chega com o pai, papai, eu vou para casa do Raimundinho brincar, futebol, vou jogar não sei o quê. Meu filho, são 11h30 da noite, tá? Meia-noite Deus vem, tá? E ele vai visitar as casas. Se você estiver do lado de fora, meu filho, você é o primogênito, tá entendendo? Eu vou pra casa do fulano, porque senão eu vou lhe processar, tá ligado? Não, gente, a criança entregue a si mesma será a vergonha da sua mãe, né? No dia que eu estava vendo a criança lá batendo na cara do pai, rapaz, eu falei, esse cara não é pai, ele é um pai naca. Não é? Então Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu amo o Provérbio 23:13. Não retires da criança a disciplina. Eu acho que eu não coloquei esses textos, né? Provérbios 23:13, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a alma dela do inferno. Tem algum pai aqui me ouvindo? Amém, querido? Agora veja bem. Ah, pastor, o senhor está falando só de criança. Não. Não é. Presta atenção. Presta atenção. Então, o que eu estou te falando? Que a Páscoa era uma mudança na vida. Era uma virada de chave. Era uma nova etapa. Era a libertação da miséria para a prosperidade. Não é? Era das trevas para a luz. Era se tornando filho, se tornando herdeiro. Era tudo novo. Recomeçou o ano. Um novo ano, um novo tempo. Mas não era só para a pessoa, era para a sua casa. E a responsabilidade era do sacerdote, era do pai. Agora presta atenção, porque você pode pensar assim, peraí pastor, mas o senhor está falando só de criança, eu não tenho mais criança. Irmãos, olha o que a Bíblia vai dizer, presta atenção. Dos filhos do Eli. Os filhos do Eli eles não só eram adultos, como eles eram sacerdotes. Eles já eram pastores auxiliares do pai dele. Ok? 1 Samuel capítulo 3, depois você olha em casa. E os caras estavam tendo relações sexuais, a Bíblia fala com todas as letras. Tendo relações sexuais com as moças no templo. Pensa os caras fazendo isso, os caras... Tudo casado, todos eles eram casados. Além de adultério, rapaz, os caras estavam fazendo isso. Quando alguém ia trazer uma oferta de sacrifício ali, não é? O sacerdote não, o judeu não come a gordura, assim como ele não come carne de porco até hoje. Mas era proibida, a gordura era para Deus, era para queimar a gordura da picanha. E a Bíblia diz que os caras pegavam a carne antes de assar, porque eles queriam a carne com a gordura. Eles tomavam a oferta. E o Eli, Deus mandou um profeta lá dizer para o Eli, rapaz, tu não está vendo o que os teus filhos estão fazendo? Rapaz, os teus filhos se tornaram nojentos para Deus. Você vai perder a sua posição de liderança, rapaz. Você tem que se posicionar, painaca. Aí o que é que ele faz? Ele vai conversar com os filhos. Aí ele dá uma palmadinha na mão dos filhos.
não faça mais isso. Praticamente isso, ele vai lá e conversa com os caras. Assim. O que aconteceu com eles? Eles continuaram no pecado. E olha o que a Bíblia vai dizer, 1 Samuel 3,13. Porque eu já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se execráveis os seus filhos, não os repreendeu. Não, irmão, que conversa fiada é essa? Eu vejo um filho meu, eu tenho filho adulto já, né? Meus filhos são adultos, mas eu vejo eles fazendo alguma coisa que eu não concordo, que está errado. Rapaz, é minha obrigação de pai. Os caras estão casados, né? Eu vou conversar com eles. Está errado, rapaz. Não é o que você está fazendo. Tem alguém me ouvindo aqui? Diga, é Páscoa. É para toda casa, certo? E a sua família vai abençoar outras famílias. E a responsabilidade do sacerdote. Então já sabe, ano que vem, quem vai organizar essa Páscoa são os sacerdotes. Aleluia. E eles que vão chamar toda a família para a mesa, para orar. Para eles vão contar, meus filhos, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Aleluia. Amém? Quantos pais vão fazer isso ano que vem? Tá bom, vamos terminar. Vamos terminar. Temos só 6 minutos, mas eu vou terminar bem no horário. Então, a Páscoa é essa virada de chave, não é? Essa mudança do calendário. A Páscoa também não é só para uma pessoa, é para toda a família, mas a Páscoa, terceiro lugar, é o poder de Deus em nós para a nossa jornada. Olha lá, Êxodo 12:8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então presta bem atenção nisso aqui, que isso aqui é muito, muito sério. Por favor, preste muita atenção aqui. Porque, irmãos, lembra que eu falei? Beleza, eu tenho que ter um animal, um cordeiro, macho, de 1 ano, sem defeito. Eu tenho que degolá-lo, não é? Derramar o sangue dele numa bacia e ungir a minha casa ali, não é? Ungir a minha casa ali com um galho de isopo e ungir a minha casa, a verga e as, como é que chama lá? Ele fala lá, esqueci. É isso mesmo, não é? Eu tenho que ungir a porta, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O devorador, como é? O destruidor não vai entrar lá. Deus não vai deixar o destruidor entrar naquela casa. O que é que vocês acham? Tá certo? Estão protegidos? O que é que está faltando? O que é que está faltando? Não é só o sangue? O que é que falta? Não ouvi. Comer o cordeiro. Presta atenção. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, irmãos, interessante que com aquela comida, eles começaram a caminhada. Sabe, é parecido com aquela história do Moisés, do Elias, né? Que ele come um pão que o anjo fez para ele ali, e com a força daquele pão, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Não é uma comida comum, é algo sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa. Irmãos, primeira coisa, nós precisamos crer no sangue, crer na morte, crer em tudo isso que Deus fez por nós. Nos tornamos filhos, herdeiros, tudo que eu falei no começo, está certo. Isso não é só para mim, é para toda a minha casa. Eu não posso me contentar, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Maravilha até aqui. Mas tem uma jornada diante de mim. Tem uma vida diante de mim, irmãos. Tem desafio diante de mim agora. Porque eles passam pela Páscoa, mas não acabou. Eles agora que vão começar a jornada. Até Canaã, nós sabemos que isso demorou 40 anos. Até eles chegarem onde Deus queria que eles chegassem. Vocês estão comigo? Então presta atenção. Qual é o segredo para a caminhada vitoriosa com Cristo? É a gente comer o cordeiro. Não é? Comer o cordeiro. O que é comer o cordeiro? Eu vou te explicar. João 6,56, Jesus disse, quem comer a minha carne, Jesus falou isso, e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Quando Jesus falou isso, os caras falaram assim, que isso, rapaz? Como assim? Ele ficou louco. Como assim que a gente vai comer a carne dele? E a Bíblia diz lá em João 6,66, né?
A gente brinca que é o João 666, que muitos abandonaram Jesus, porque ele disse aquilo ali, não é? Porque ele disse isso. Mas o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, porque Jesus é a palavra. Presta atenção. Jesus é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então quando eu como a palavra, eu estou comendo Jesus. Jesus diz assim mesmo: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus é a palavra. Vocês estão comigo? Então irmão, não é só eu recebi o sangue, beleza, eu criei em Jesus, eu fui salvo do destruidor, eu não vou para o inferno, tá certo, eu estou alcançando a minha família, tá certo. Mas irmão, peraí, eu preciso comer a carne do Cordeiro, eu preciso me alimentar de Jesus, eu preciso comer a palavra. Eu estava conversando com pessoas lá, como eu te falei, lá no acampamento, com adolescentes ali, conversando com eles, eu vi adolescentes, rapaz, sabe, apaixonados, coisa mais linda, no primeiro amor, coisa mais linda, não é? Mas eu saí de lá, falei para Meila: amor, nós precisamos investir neles agora, para que eles comam a carne, para que eles comam a palavra, para que eles tenham vida devocional, para que eles leiam a Bíblia deles, para que eles tenham vida de oração, para que eles, sabe irmãos, pensa, olha como que a gente acorda hoje, como que é a sociedade hoje? O cara já acorda atrasado, ele já sai correndo para o trabalho, beleza, tá certo, e ele passa o dia inteiro no trabalho sem parar, sem pensar em nada. Ele chega à noite, vai para a faculdade, ou vai fazer um curso de não sei de quê. Ele já chega destruído em casa, né? E aí um dia, o outro. Que horas que ele leu a Bíblia mesmo? Que horas que ele teve tempo com Deus mesmo? Não tem, ele não come a carne. Aí, o que acontece? Ele está numa trajetória do deserto até chegar a Canaã. Ele não tem força. Falta força espiritual, falta vigor, falta fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Como ele não tem relacionamento com a palavra, como ele não come o cordeiro, ele vai tropeçando pelo caminho. Eu estava falando, se a gente não cuidar desses adolescentes, aí vai um desafio aí, Ariel, Tai, toda a equipe do Gifley, não é? A gente tem que colocar eles para ler a Bíblia, e é agora, irmãos, é agora. Olha, deixa eu te falar uma coisa assim, eu falei isso de manhã, e eu falo assim com muita humildade, eu falo isso com muito temor de Deus, para te ajudar. Porque todos nós somos tentados demais na rede social e na internet. Todos nós, irmãos, todos nós, não é? E nem sempre são coisas ruins. Às vezes a gente está assistindo coisas boas, mas isso está roubando o nosso tempo de leitura da Bíblia. A gente não está comendo o cordeiro, a gente não está bebendo o sangue. Entende o que eu estou falando? Aí está fraco, o cara está fraco o tempo todo, ele está fraco na fé. Aí olha só, eu me peguei assim numa dessa, eu sou pastor. Aí eu me peguei assim, eu gosto de política. E aí eu ficava assistindo uns vídeos de política, irmão. Aí assistia um, assistia o outro, começava a torcer pro cara, para matar o cara. Né? E sabe, e aquele sentimento ruim no meu coração com relação àquela pessoa, né? Rapaz, às vezes eu passava o dia pensando nisso. No outro dia eu queria saber como é que estava, se já pegaram ele. Entende? Falei, cara, eu estou gastando muito tempo na rede social, né? No YouTube. Eu já não uso Instagram por causa disso. Mas YouTube, cara, perdendo muito tempo. Aí eu fiz uma autodisciplina comigo mesmo. Eu fiz assim, Jackson, seguinte, a partir de hoje, por isso que eu estou contando agora, porque já deu certo, então não é mais uma experiência, eu estou te falando que deu certo. Então, a partir de hoje, você vai ler 8 capítulos do Antigo Testamento e 2 do Novo. Em 4 meses você vai ler a Bíblia toda. Você vai ler 3 vezes a Bíblia por ano. Tá legal, Jackson? Eu falei, tá legal. Aí também eu falei para o Jackson assim, olha, Jackson, você vai ler um capítulo do livro que você está lendo. Porque às vezes a gente não lê o livro, né? Um livro legal, um livro que edifica a gente. Você vai ler o capítulo daquele livro e você vai tirar essas horas para estudar a palavra do domingo. Eu falei, mas é muito tempo. Mas eu disse, mas eu dou conta. Sabe, quando a gente faz promessa de que não vai mais comer depois do churrasco? Rapaz, eu vou passar uma semana de jejum. Moço, tá só a picanha, né? No dia seguinte, meu amigo, já vem a fome de novo. Então, quando eu falei isso, eu estava muito empolgado.
Aí no outro dia, chegou o outro dia. Então tinha que começar aquela leitura. E claro, eu não tinha o tempo todo, a manhã inteira para eu fazer isso. Eu consegui fazer a metade da tarefa nas primeiras 2h30 da manhã, né? De 4 às 6h30. Eu consegui fazer a metade da tarefa. Mas o que foi que eu coloquei? Eu só posso ver rede social de qualquer tipo depois que eu terminar minha tarefa. Irmãos, o que eu descobri? Nunca mais eu vi YouTube. Não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo para ver. Não é? E eu não estava nem me tocando para isso, porque eu estava tão agoniado, né? Que eu não conseguia cumprir minha tarefa. Aí terminei. Aí vinha o outro dia, meu Deus, eu coloquei uma tarefa muito grande. Agora já era, porque eu consagrei a tarefa. Eu disse, Senhor, eu voto que eu faço contigo. E eu vou cumprir esse negócio. Ei, diga disciplina. A Bíblia diz, ele morrerá pela falta de disciplina. Irmão, se você não controlar seu tempo, o teu tempo te rouba a tua vida. A Bíblia diz, né, em Salmo 92, não é, para nós remirmos os nossos dias. Estão comigo? Ou seja, para a gente cuidar deles, para a gente não jogar o nosso tempo fora. É igual dinheiro, se você não se organizar financeiramente, se você não fizer um orçamento, se você vai entrar em dívida. E você vai ficar angustiado com isso. O tempo, irmãos, é a mesma coisa. Se você não organizar, eu vou me acordar a tal hora. E daqui para cá eu vou comer o cordeiro. Eu vou beber o sangue. Porque o meu espírito humano se alimenta disso. Irmãos, a Bíblia diz que existe uma guerra dentro de nós. O nosso espírito humano está lutando contra a nossa carne. E aí a Bíblia diz que qual é o segredo? O segredo é quem eu vou alimentar mais. Eu vou alimentar meu espírito. Meu espírito come palavra, come oração, come pregação, come Bíblia, come adoração. Quem está me ouvindo? O que é Páscoa de verdade? Virada na vida. Gostei, os adolescentes aí, ó. Virada na vida. Mudou tudo. Nova fase. Que mais? O que é Páscoa? Sem colar. Olha aí. Tô brincando. Qual é a segunda coisa? Pode colar. Tem que envolver minha casa. E a minha casa tem que envolver outras casas. E qual é a terceira coisa? O poder de Deus para a jornada. Como é que eu adquiro esse poder? Comendo a carne do cordeiro. O que é a carne do cordeiro? É a palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Beleza. Vamos lá. Coloca a mão no seu coração. Vamos meditar nessa canção um pouquinho aqui, que elas cantaram, a última canção. É isso. É sobre Jesus. É sobre Jesus. É sobre o Cordeiro. É sobre essa virada na minha vida. É sobre a minha família, alcançada pelo Espírito Santo. É sobre força para vencer a jornada. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos, já começa a orar. Já começa a entrar em oração. Os jovens lá em cima, os adolescentes lá em cima. Comecem a orar. Sei que vocês estão cansados. A equipe também, imagino todo mundo muito cansado. Mas vamos aproveitar esse tempinho aqui. Faça esses compromissos com Deus. Puxa vida, eu quero te dizer uma coisa, você que talvez esteja nos visitando. Assim como lá no Egito eles tinham o sangue na bacia. Mas não adiantava nada se eles não passassem na porta, se eles não crescem. Eu até imagino que muitos israelitas não acreditaram e não passaram o sangue na porta. Mas eu acredito eu quero saber isso no céu. Se alguns egípcios não acreditaram, acreditaram e mataram o cordeiro e derramaram o sangue e passaram na porta.
Então qual que é o segredo? O segredo é crer no sangue. Então, não adianta nada, irmãos, porque nós temos hoje, o cordeiro já foi morto, já foi imolado, o sangue dele já foi derramado na cruz. Mas o que é que você vai fazer com esse sangue? Ele não vai te proteger se você não tomar posse dele, se você não crer nele como seu. Ele não vai te proteger se você não começar a comer dele, se alimentar dele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, ouça essa canção e faz a sua aliança, ou renova a sua aliança com Jesus.